Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui. Vamos falar do LVBI11, tá? Um fundo imobiliário do setor logístico. O ticker é o LVBI11, né? Ele é gerido pela VB Real Estate, administrado pelo BTG e possui dentro de seus inquilinos a famosa Lojas Americanas, né? Que a gente sabe que está no olho do furacão aí, acabou de de entrar com pedido de recuperação judicial. A gente vai tratar disso, mas vamos aproveitar também o relatório gerencial, que, diga-se de passagem, é bastante didático, muito bem feito pela gestão, e vamos falar dele como um todo, tá? Então, além dessas informações, possui uma taxa de administração aí de 0,96. Essa tela é muito boa, dá um bom panorama para a gente vê que já o fundo está sendo negociado, né, com desconto aí de 11% sobre o valor patrimonial, que é 115,50 centavos, e o valor da cota de mercado na data desse relatório, 103,03. E o fundo pagou, né, distribuiu por cota 0,75 centavos, né, que dá um yield aí anualizado de 8,7, e se a gente considerar o valor patrimonial, seria 7,8. O fundo está aí com 96% já investido, né, dos ativos core. O fundo possui mais de 65 mil cotistas, o que é um bom número, mas ainda um pouco distante, né, dos mais famosos aí, do BTLG, do XPLG, do VILG. A gente já falou dos rendimentos, né? O equivalente aí à cota de mercado está pagando aproximadamente aí 8,7, que é um bom rendimento. A gestão comercial aqui tem algumas novidades. O fundo encerrou vacância física de 2,4, sendo que tem o ativo Aratu, que, diga-se de passagem, é o ativo que possui as lojas americanas como inquilino. Ele não tem impacto financeiro de uma parte dessa vacância até maio desse ano, tá, de 2023. Com isso, a taxa de vacância financeira do fundo é menor do que a física, que chega a 1,5%, tá? Por isso, essa diferença, né, entre 2,4 da física contra 1,5 da financeira. Além disso, né, o fundo não possui qualquer inadimplência na data desse relatório, por enquanto, né? E a gente vai ver lá embaixo que a própria Americana cumpriu com a obrigação, por enquanto. E também celebrou um novo contrato aqui de locação, né, prazo de 60 meses, para um módulo do ativo Itapevi, que vai fazer com que haja uma redução da vacância física, tudo mais constante, para 2% e, respectivamente, da vacância financeira para 1,1%. Tá? Então, são boas notícias que a gente chega finalmente, né, na questão das lojas americanas. Né? O ativo é o Aratu, ele fica na região de Salvador, região metropolitana de Salvador. Aqui está mais ou menos o layout, né, do ativo. A gente tem outros inquilinos aqui, múltiplos inquilinos, né, 100% locado, e as lojas americanas aqui pegando praticamente aí 91% desse outro módulo aqui, e tinha uma pequena vacância já de um módulo aí de pouco mais de 6 mil metros quadrados. Esse ativo ele foi adquirido recentemente, né, em junho de 2021, e, bom, até o momento a Americana tem pago, né? Então vamos para mais informações aqui, né? É, Tem um contrato de 10 anos, né, o Galpão 2 com a Americana, é um contrato atípico, o que em tese possibilitaria uma maior segurança jurídica, né? O valor de locação está girando aproximadamente aí R$ 19,50 por metro quadrado, e isso aqui é importante, né? O fundo possui uma multa de rescisão em caso de antecipação da rescisão unilateral por parte da locatária, do equivalente a 80% do saldo remanescente, tá? Então aqui a gente passar aqui algumas informações principais, né? A locatária, ela até o momento ela está adimplente com o pagamento do aluguel, tá? Lógico que, né, os comento aqui, né, eles estão acompanhando esse rebaixamento das agências de crédito, o próprio restrição de acesso a crédito. Eles sabem que com certeza eles vão ter problema, né? Com certeza, isso é quase certo, com as lojas americanas, e vão ter que botar o time jurídico, o time de gestão para negociar, para acompanhar o processo. Mas vamos falar um pouco mais do ativo, né? Como eu falei, ele fica aqui na região metropolitana de Salvador, né, que é a oitava maior região metropolitana do país. O fundo que, em geral, né, nessa região
a taxa de vacância ela está girando em torno de 7%, segundo o fechando no terceiro trimestre de 2022. Segundo eles, tem uma baixa disponibilidade de ativos de qualidade para a região. O fundo ele também tem a opção de ser dividido em módulos, como ele pode ser utilizado como cross-dock, né? No caso, geralmente quando uma empresa mesmo ela toma conta de vários módulos e né, faz resumidamente assim, um lado você entra, né, com os caminhões, com as mercadorias, e do outro lado sai. Isso facilita, ganha agilidade no processo logístico, tá? Aqui o fundo informa que o valor negociado ele está aproximadamente 20%, né, abaixo do valor de mercado do ativo, e coloco aqui uma premissa, a meu ver, até um pouco otimista, de que em as lojas americanas realmente saindo, eles até conseguiriam alugar para outro inquilino por um valor maior do que atualmente as lojas americanas estão pagando, tá? Eu não duvido que eles consigam alugar e tal, é uma região interessante, mas eu acho difícil que haja um aumento, né, com os outros, né, futuros prováveis inquilinos já sabendo da situação do fundo, sabendo que a Americana está saindo por conta dessa situação. Dificilmente eles vão aceitar pagar muito mais do que a Americana estão pagando. Mas, enfim, isso aqui provavelmente é um dado, né, estatístico, né, científico, então eles, teoricamente, isso aqui faz sentido, mas na prática eu não ficaria tão otimista. Mas basicamente da Americana era isso. A gente vai ver o percentual da receita mais para baixo. Só peço um pouco mais de paciência. Vamos passar antes aqui, né, seguindo a ordem cronológica aqui do relatório, né, o histórico de distribuição por cota, né, o fundo tem conseguido aumentar aí gradativamente, foi de 74 aqui em abril para 75. O dividend yield, né, que considerando a cota de mercado, essa linha amarela que tem girado, né, entre 8,5, chegou a 9, chegou a cair aqui um pouco menos de 8, agora está em 8,7. E a cota patrimonial fica mais estável, né, girando ali em torno de 7,8%. Tá? Em relação à rentabilidade, o fundo, desde o seu início, se considerar os rendimentos, ele tem conseguido bater o IFIX e o CDI, mas se a gente considerar só a cota de mercado, ele tem ficado bem abaixo. Como eu falei, o número de cotistas, né, mais de 65 mil, vem numa crescente, né, é bom que isso aumente para aumentar a liquidez. Aqui está a carteira, né, de ativos do fundo. A gente vê que possui uma diversificação, não é um fundo tão concentrado, né, tem vários ativos no fundo, quase todos eles 100% do fundo, menos esse Aratu, que o fundo detém 70%. Mais para baixo ele dá mais características, né, dos ativos. Aqui está por região, né, 42% no raio 30 de São Paulo, que eles chamam, né, até 30 quilômetros. Depois tem região metropolitana de Curitiba, né, Extrema também com uma parte relevante, que é um hub logístico muito importante em Minas Gerais, a própria região metropolitana de Belo Horizonte e região metropolitana aí de Salvador, onde está, né, esse ativo Aratu, que é locado em parte para as lojas americanas. Tá? Aqui está o mapa das regiões aqui, bem didático, bem bacana para você ver. Em relação à classe, né, dos ativos, 95% é classe A e apenas 1% é classe B. Então aqui também a gente tem um belo overview aí do fundo, né, a alocação por ativo. O ativo mais representativo é o de Extrema, seguido agora por esse Aratu, que é onde está as americanas com 13%, e Jandira, Betim também, mas enfim, o fundo é bem diversificado, por segmento aí, logística 30%, e-commerce 25%, varejo 17%, enfim, também há uma boa diversificação aqui entre os segmentos. Alocação por inquilino, né, aqui a gente vai voltar a falar um pouco da americana. O fundo é bem diversificado, né? Você vê que outros respondem por 25%, tem a Amazon respondendo com 12%, a DHL com 11%, a Ambev com 11%. Vamos passar para Americanas, responde aí por 7%, tá? Então, se eventualmente a Americana deixar de pagar, o impacto vai ser de aproximadamente aí 7% da receita por inquilino, o que
bom, não é nada assim também que possa ocasionar um desastre no fundo, né? Faz parte do risco do negócio. Quanto à alocação dos contratos, 67% típico, 26% atípico e 7% sobre retorno sobre capital investido. A alocação por indexador, né, bem diversificada, 50% IGPM, 43% IPCA e 7% IPC. Aqui está o mês do reajuste dos contratos, uma maior concentração aqui no primeiro semestre. Aqui o gestor volta a falar da carteira de ativos, algumas movimentações. Vale a pena falar aqui sobre esse ativo Cajamar, que ainda fará parte de forma definitiva assim que for feito, né, todos os trâmites aí, burocráticos e jurídicos. A previsão é que entre, de fato, definitivamente já no portfólio do fundo no segundo TRI de 2023. E eles ressaltam também que essa compra teve a famosa renda garantida, né, renda mínima garantida de 12 meses. Então, ele não vai impactar aí a vacância financeira, né, similar ao que está acontecendo lá com o ativo de Aratu, até pelo menos o segundo TRI de 2024, caso essa previsão aqui se concretize. Tá? E a gente tem o revisional dos contratos no ano, o vencimento dos contratos de locação e a vacância física, né? Como eu falei lá em cima, ele sempre operou com uma inadimplência bem baixa e uma vacância física também bem baixa. Você vê que 1% chegou a zero, agora com 2%. Então, isso denota aí uma qualidade dos ativos e da gestão. Tá? Aqui ele fala do resultado contábil, de distribuição. Vamos passar aqui para algo que eu acho mais relevante, que é a alavancagem do fundo, né? O fundo ele não está tão alavancado assim, são 150 milhões para esses dois ativos aqui, indexado de CDI, um vencimento um pouco mais próximo de 2026, e o Aratu, né, que é esse que está no centro dessa polêmica com as lojas americanas, um saldo devedor de 16 milhões, já indexado ao IPCA e com prazo aí bastante longo, né? A gente não vê grandes riscos também. O fundo tem uma posição aí relevante em caixa que conseguiria cobrir as obrigações do fundo aqui até o final do ano de 2024. E aqui ele tem a distribuição do balanço patrimonial, né, dos seus ativos. A gente vê que Extrema responde por 23%. Aratu é a segunda posição, né, com 13%. E aqui está finalmente o detalhamento, né, dos ativos, metros quadrados, como foi adquirido. Isso aqui você pode entrar, pode ver que o relatório é bem didático, tá? Vou passar aqui um por um. Lembrando que essa gestora ela foi adquirida uma participação pelo Pátria, né, que é outra grande gestora, então deu uma maior profissionalização, né, da gestão. Ele consegue ter acesso a um amplo time, né, de gestores, né, de fato aumenta aí a robustez da gestão, não que antes, né, a gestão fosse ruim, não é isso, mas de fato o Pátria tem um outro porte, né, uma outra estrutura. Mas por hoje era isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e não deixe de se inscrever no canal, deixar um like.